acho que talvez muitos de vocês não entendam o que é esse problema da falta de caixa. E o que é essa falta de caixa? Nada mais é do que você não ter dinheiro no caixa da sua pousada, que pode ser na sua conta jurídica ou na sua própria conta pessoal, caso tiver tudo misturado, que eu bem sei que vocês fazem isso por aí também. É falta de você ter dinheiro para poder pagar as contas básicas da pousada. Então, todo mundo sabe que todo mês vai vir conta de luz, que vai vir conta de água, que vai ter que pagar o salário dos funcionários, que vai ter que pagar o Prolabore, muitos de vocês não sabem disso e nem fazem isso, né? Mas você também tem que pagar o seu Prolabore todos os meses. Então, esse dinheiro que você, as contas básicas, os custos fixos da sua pousada, teoricamente, você tinha que ter já um dinheiro guardado para conseguir pagar essas contas básicas. Tá? Essas são suas contas fixas, você sabe que essas contas vão vir todo mês. E você não ter dinheiro em caixa para pagar essas contas, você começa a ter um problema, você não concorda comigo? Também, o que acontece, essa falta de dinheiro em caixa, significa muitas vezes que falta dinheiro para você. Às vezes você não tá tirando o Prolabore, não é porque você não quer tirar mesmo, não. Até você precisa tirar, mas você às vezes não consegue tirar Prolabore mesmo. A pousada não tá operando de uma maneira boa, você não tá conseguindo tirar dinheiro dela. Então, com essa falta de dinheiro na pousada, você não consegue fazer nada. Você não consegue investir em nada, você não consegue melhorar a sua pousada para atender um home office. Você não consegue aumentar a velocidade da conta da internet, você não pagou a conta do mês passado. Você não consegue fazer uma pequena reforma que você está precisando. Você não consegue, às vezes, nem fazer um anúncio, porque você não tem dinheiro em caixa na pousada. Ou, às vezes, você não tem nem crédito, não tem um cartão de crédito para você ir e usar e fazer esses anúncios para sua pousada e trazer mais vendas. E aí, o que acontece? Você vai atrás de empréstimos, ou então vai contraindo dívidas sem negociar, sem saber o que fazer, e isso nunca vai corrigir o seu problema. Porque quando você pega um empréstimo para contornar um problema de buraco no seu fluxo de caixa, o problema está justamente aí. Você vai gastar todo esse dinheiro do empréstimo e você não vai consertar o seu problema, que é o buraco no fluxo de caixa. E a gente acha muitas vezes que o dinheiro é a solução para os nossos problemas financeiros, mas ele não é. A grande solução dos nossos problemas financeiros é a nossa própria organização financeira. E ter fluxo de caixa na sua pousada é o primeiro item que você tem que ter para ter uma pousada lucrativa. Porque pensa comigo, se você não tem dinheiro no seu caixa para conseguir pagar suas contas básicas, você está sempre pagando as contas em atraso. E contas em atraso significam o quê? Juros. Então você está sempre pagando mais do que você deveria porque você não tem dinheiro ali no seu caixa. Então, o próprio problema de não ter dinheiro no caixa te faz cada vez gastar mais. E aí você corre para pegar um empréstimo pessoal porque sai mais rápido e as taxas são lá em cima. Você não tem tempo de fazer um plano de negócio para pegar um bom empréstimo, talvez que fosse resolver a sua vida financeira, porque você ia resolver a sua vida financeira antes de pegar o dinheiro. Então, tá aí uma grande diferença que muitos de vocês têm que aprender de uma vez por todas. Não é dinheiro que vai resolver. Muitas vezes vocês vão achar que é só, ok, Nath, então o negócio é a gente fazer caixa, né? Que inclusive foi um problema que teve muitos pousadeiros no ano passado, na época da pandemia. Muita gente saiu vendendo voucher, achando que essa era a solução e saiu gastando dinheiro do futuro, sem pensar que no futuro ele ia ter que usar parte daquele dinheiro para receber o hóspede. Sim, tem isso também. Então, quando você não tem essa previsibilidade, não tem esse planejamento nas suas contas, você nunca vai ter dinheiro sobrando lá no final, lá quando o hóspede realmente vier. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, lógico, para você ter dinheiro em caixa é fazer dinheiro em caixa, tá? Mas não é simplesmente sair vendendo sem saber o que você tá fazendo, não é simplesmente eu vou botar uma promoção aqui, Nath, 50%, vou vender pra caramba e aí, beleza, tô fazendo caixa pra minha pousada. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente faz. Vou vender aqui de qualquer jeito, tal, porque aí tá fazendo caixa pra minha pousada. Nesse momento, como a gente falou ontem, é a hora da gente ver possibilidades, ou seja, é hora da gente ver outras maneiras de você conseguir fazer caixa que você não usava antes.
Então, um exemplo que eu dei ontem, por exemplo, foi a questão do home office. Então, o home office, você vender para a galera que está viajando e trabalhando, é uma opção. Você vender para a galera que quer sair de casa para poder finalizar um trabalho, é uma opção. Para empresas, fazer parcerias com empresas que estão aí na sua localidade e fechar sua pousada, às vezes, por um tempo, são possibilidades. Outra possibilidade é você pegar e fechar sua pousada inteira como se fosse uma casa para mais pessoas, para que as pessoas se sintam mais seguras. Outras possibilidades também têm a ver com vendas futuras, mas eu não tô falando aqui para você sair vendendo voucher à torta à direita, tá? É você já sair vendendo os feriados do segundo semestre, o Réveillon, épocas como essa que a gente bem sabe, né, gente? Vai acabar voltando o fluxo. Essa é a grande realidade, vai acontecer isso com vocês também. E também vocês podem ter criatividade aí, viu, gente? Dá pra vender coisas que fazem que vocês são experts aí na sua pousada, por exemplo. Tem várias pousadas que fabricam pão, fazem bolos. Por que você não faz isso nessa época do ano que você tá fechado, ou que você tá com poucos hóspedes também? Cria uma nova forma de ganhar dinheiro na sua pousada. E, claro, outra maneira de fazer caixa, que é... Às vezes as pessoas acham que a única maneira de fazer caixa é ver mais dinheiro entrando. Mas, na verdade, você eliminar desperdícios e reduzir despesas também faz você criar caixa. Porque você deixa de gastar aquele dinheiro e aquele dinheiro que você deixa de gastar vira caixa positivo. Então, vira fluxo de caixa para você também. Deu para entender a sacada? Como tem várias maneiras de você fazer caixa sem ter que fazer caixa de maneira direta? E eu vou trazer uns exemplos para vocês de algumas alunas minhas que conseguiram fazer isso em plena pandemia. Só vou tomar uma aguinha aqui. A gente tem o exemplo da Luciana, que é uma aluna minha que tem uma pousada lá em Recife, a pousada do Forte em Recife. E a Luciana, ela entrou no DPR, no meu curso, em plena pandemia. Tá? Em plena mesmo, quando eu falo ela entrou, foi maio de 2020, ou seja, estava bombando a pandemia, começando, ninguém sabia o que podia fazer, pousada fechada mesmo. E ela começou a poder abrir a pousada, porque como ela trabalhava muito com público comercial, aliás, muita gente aqui me pergunta isso, poxa, Nath, mas o meu público não é público de turista, é público comercial. Não tem problema, gente, também funcionam as técnicas que eu ensino aqui para vocês. Mas voltando para a história da Luciana, a Luciana, usando as técnicas que a gente ensina no DPR, ela conseguiu sair do vermelho em plena pandemia para fechar as contas em azul no final do ano, mesmo sem ter tido um aumento substancial na sua taxa de ocupação. E o que significa isso, gente? Quando você consegue sair do vermelho, sendo que você não vendeu mais, significa que você deixou de jogar dinheiro fora. Então a Luciana, se eu não me engano, ela chegou a economizar 3 a 4 mil reais por mês em desperdícios na pousada dela. Então esses 3 a 4 mil reais por mês que ela ia jogar fora, que ela ia gastar, aquilo virou caixa na pousada dela. Então, sem ela ter que vender mais, porque ela realmente estava passando por um momento que não estava conseguindo vender mais na localidade dela, ela mesmo assim conseguiu sair do vermelho e ir para o azul. E eu vou trazer esse outro exemplo também de uma outra aluna minha, da Verônica. Essa aluna, a Verônica, ela já entrou mais no final do ano, na última turma do DPR do ano passado. E, gente, pasmem, a Verônica conseguiu economizar mais de 7 mil reais por mês em desperdícios na pousada dela. E esses dias eu tava falando com ela, agora que ela viu que tá numa iminência de lockdown, de novo, ela foi lá e segurou e cortou de novo, conseguiu cortar mais 4 mil reais por mês no custo fixo dela, de variável. Gente, imagina só, todo esse dinheiro ia pro ralo abaixo. Então, esse dinheiro veio pro seu caixa. Então, você cuidar da administração das contas da sua pousada também é fundamental para você conseguir sobreviver a crises como essa. Para você ter caixa na sua pousada, para você conseguir honrar os pagamentos que você tem que fazer. Porque tem certas contas que não dá pra gente ficar atrasando. Tipo o funcionário. O funcionário depende de você, você não pode ficar atrasando as contas dele. Agora, outras contas você pode negociar, você pode reduzir aqui, você pode, né, acertar ali, pode reduzir conta de energia, pode usar, né, tem várias dicas minhas por aí para reduzir conta de energia na pousada, conta de água também. Então, gente, vocês têm que entender que é possível sim, só que você tem que mudar um pouco o seu enfoque, como você leva as coisas aí na sua pousada. Parece que eu escuto vocês aí por trás dessa tela, tá? Eu sei que vai ter gente aí falando pra mim que como que eu vou ter caixa
se eu não vendo, né? E aí eu volto pro exemplo das minhas alunas que nunca tinham caixa, né, que na verdade tinha esse problema de caixa, estavam no negativo, estavam no vermelho, como o caso da Luciana, e passam a conseguir ter fluxo, porque você reduz as suas despesas, você deixa de gastar tanto assim na sua pousada e passa a colocar esse dinheiro no bolso. E isso, gente, às vezes a gente consegue ter caixa apenas negociando pagamentos também. Então vamos supor, você tem um fornecedor aí que você tem uma conta alta que você tem que pagar, ou a própria Booking, você tem alguém que você tem que pagar uma conta, você pode tentar negociar para pagar isso lá na frente, para que o dinheiro que está no seu caixa agora, você possa usar para outras coisas mais importantes. Na hora que você vai definir o que é importante mesmo de você pagar, de você honrar com as suas contas, é aquilo que você não tem como negociar. Então, por exemplo, eu sei que em alguns lugares não tem como você não deixar de pagar a conta de luz, que o cara vai lá e corta a sua luz. Aí não dá pra você ficar sem luz na pousada, né, gente? Aí eu concordo. Agora, tem outras, no momento de pandemia, se eu não me engano, foi proibido isso, não podia se cortar a conta de luz por falta de pagamento. Então, isso são estratégias de você, às vezes, jogar lá pra frente uma conta que você não pode pagar agora, um fornecedor que você não pode pagar agora, renegociar uma forma de pagamento para que aquilo encaixe dentro do seu fluxo de caixa. E você não tenha que recorrer a empréstimos com taxas de juros altas. Então, galera, momento de crise é época de negociar. Eu sei que a gente não gosta muitas vezes, a gente acha que é ruim, que é tal, a gente lembra do hóspede querendo negociar o valor da diária. E essa não é, tá? Não é a maneira certa de você pensar, tá? O negociar, no caso do hóspede, muitas vezes tem que querer negociar o desconto ali e tal, que é chato, aquilo não é uma negociação ganha-ganha. Agora, uma negociação com uma pessoa que você está devendo, que você tem que pagar, aquilo, se for feita uma boa negociação, funciona para ambas as partes. As duas partes saem ganhando. A pessoa vai garantir o dinheiro dela algum dia e você garante que o pagamento vai ser de uma maneira mais tranquila. Então agora, galera, é a hora de desencanar um pouco e poder ir lá e negociar com as pessoas, tá? Ah lá, até a Tanani comentou aqui, ó, negociar as taxas de juros, porque a taxa Selic tá 2%, então tá muito possível negociar, tá na hora de negociar aluguel, tá na hora de negociar arrendamento, então, gente, precisa parar e negociar.